Bom dia. Bom dia, senhor deputado, deputado Fernando Santana. Bom dia, senhoras deputadas. Bom dia aos servidores aqui da casa, às servidoras, a todas as trabalhadoras da imprensa. Tenho muito orgulho de que esse 8 de março, essa sessão plenária, seja iniciada com um pronunciamento nosso. Quero agradecer a sessão ao deputado Agenor. O 8 de março é, antes de mais nada, um dia de lutas. Por isso mesmo eu queria iniciar esse meu pronunciamento lembrando as palavras e os versos de uma das mais importantes, porém pouco conhecidas, escritoras, mulher negra da literatura brasileira, que deveria estar também na Academia Brasileira de Letras, a Conceição Evaristo. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. Conceição Evaristo descreve, neste verso, na sua poesia e na sua obra, a dor do feminino. Uma dor secular, uma dor profunda, uma dor da violência covarde, uma dor da violência injusta, do silenciamento, uma dor da impossibilidade de viver a sua própria existência de maneira livre e emancipada. As sociedades que nós herdamos e que nós somos são sociedades que herdaram e refuncionalizaram uma das piores características das civilizações humanas: o patriarcado, o machismo, que são, dentre outras coisas, relações de poder injustas e assimétricas. Secularmente, estas sociedades, elas têm se constituído a partir de relações de poder injustas. Por isso que temos tantos feminicídios na nossa sociedade. Mulheres que foram mortas por seus companheiros, conhecidos, namorados, ex-namorados. Por isso que nós temos uma epidêmica situação de violência sexual. Porque o patriarcado e o machismo transformam o corpo feminino em objeto do poder. A civilização colonizadora, e é por isso que é necessário falar de um feminismo decolonial, interseccional, que junta, que compreende que esta sociedade ocidental, uma sociedade branca, de matriz europeia, ela é estruturalmente machista e patriarcal. A sociedade brasileira que somos, ela não pode pensar a luta das mulheres sem pensar, por exemplo, a luta das mulheres negras. Milhares de mulheres escravizadas, que, assim como na poesia de Conceição Evaristo, tiveram suas vozes silenciadas. É por isso que, nesse 8 de março, nós o celebramos como um dia de luta. Um dia em que se relembra a dor do feminino, a dor da sua existência, a dor de terem, ao longo dos séculos, a sua liberdade tolhida. Vejam a participação política das mulheres nos parlamentos brasileiros. Há pouco eu lembrava a deputada e eu dizia, uma casa de 46 cadeiras que hoje, deputada,
tem apenas 6 cadeiras ocupadas por mulheres, numa sociedade em que mais de 50% da sua sociedade é composta por mulheres. Vejam a economia, em que as mulheres ganham, em média, 40% menos que os homens, pelas mesmas funções. É esta economia capitalista que foi montada, dentre outras coisas, no trabalho gratuito não remunerado das mulheres, no trabalho doméstico que liberava força laboral assalariada. Isso só foi possível porque o trabalho doméstico foi destinado às mulheres. São esses os papéis de gênero. Quando o feminismo, na sua ideia profunda e humana, nos ensina que as mulheres são gente, e dizem, homens e mulheres não nascem machistas. Os homens são educados ao machismo. Vejam os feminicídios que aconteceram neste último carnaval. Vejam os feminicídios que aconteceram na casa de 452 feminicídios no ano de 2018, sendo 115 meninas de 10 a 19 anos. Isso não é natural. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha civilizatória. 115 meninas de 10 a 19 anos morreram no Ceará em 2018, 452 mulheres assassinadas em 2018. É por isso que temos que falar de gênero. Porque os homens são educados hoje a reproduzirem o patriarcado, uma masculinidade tóxica. E aqui eu falo como homem, que preciso aprender sempre. E aprendo muito, e sou muito grato. Eu aprendo com as mulheres que a masculinidade ela pode ser exercida sem ser tóxica, sem ser abusiva e sem ser violenta. Nós nunca alcançamos o patamar que desejamos. Todos os dias, no dia de ontem, no dia de anteontem, nos últimos anos, nas últimas décadas, no dia de amanhã, eu aprendo e nós aprenderemos a desenvolver uma masculinidade que não seja abusiva, tóxica e violenta. Isso só é possível graças ao movimento de mulheres que luta brava e corajosamente para se libertar das teias opressoras, exploradoras do machismo e do patriarcado. Repito, um feminismo da interseccionalidade. Que feminismo é este? É que pensa a condição da mulher a partir do seu lugar de gênero, de raça, de classe social, porque nós no Brasil nós não podemos pensar a constituição da sociedade brasileira sem pensarmos que esta sociedade é a um só tempo machista e racista e que as mulheres negras, portanto, elas sofrem mais ainda opressão de gênero, discriminação racial e exploração econômica. Portanto, nós somos uma sociedade profundamente desigual. Veja-se a violência, veja-se a participação política, veja-se a economia. No final do pronunciamento de Vossa Excelência. Claro. É por isso que hoje, em todo o mundo, em vários países, as mulheres lideram uma greve feminista, por uma internacional feminista, uma organização internacional de mulheres que tem dado frutos, deputada. Existe uma nova onda do feminismo no mundo, que ela, inclusive, está ocupando os lugares de poder. Veja as eleições norte-americanas. Uma jovem do Bronx, de 29 anos, que está, ela própria, abalando as estruturas do conservadorismo e do reacionarismo na política americana. Falo da deputada Alexandra Ocasio-Cortez. Veja as greves estudantis que são lideradas hoje na Europa, reclamando mudanças econômicas, falando das mudanças climáticas, reclamando a equidade, a igualdade de gênero, lideradas por mulheres de 16 anos.
Veja o movimento das mulheres na Argentina, quando colocaram em pauta a descriminalização do aborto e os direitos sexuais e reprodutivos. Vejam as mulheres no Chile, que ocuparam as ruas de Santiago, de todo o Chile, dizendo que queriam maior participação política. Vejamos o Brasil, em que cada periferia brasileira, mulheres negras, jovens, ocupam as ruas, fazendo poesia, fazendo arte, fazendo manifestação, dizendo que não suportam mais o patriarcado, o machismo e a invisibilidade. E mais do que isso, falando de uma epistemologia, de um conhecimento que é nascido a partir do fluxo do pensamento e da sensação das mulheres. Porque, assim, os homens temos que aprender que existe uma epistemologia feminista, interseccional, libertadora, sensível e emancipatória. Porque a racionalidade ocidental a que nós fomos acostumados, ela é uma racionalidade da dissociação, da desigualdade, da apartação. Como disse a poesia de Conceição Evaristo, é preciso aprender com as mulheres, sobretudo com as mulheres que secularmente têm resistido no Brasil. É preciso aprender uma nova epistemologia. É preciso aprender uma nova forma de sentir e de conhecer. Eu queria, nessa minha singela homenagem ao 8 de março, muito singela, porque, obviamente, o 8 de março, mais que um dia de homenagem, é, sobretudo, um dia de luta. Por isso, as mulheres estarão em marcha, logo mais às 15 horas, na Praça Murilo Borges, sede da Justiça Federal, reclamando, dentre outras coisas, justiça. Justiça às mulheres assassinadas. Justiça às mulheres violentadas sexualmente e importunadas. Justiça às mulheres que foram tolhidas na sua condição humana de mulher. Precisamos, dentre outras coisas, fazer valer os nossos compromissos mais profundos. E é por isso que eu aqui finalizo dando singela contribuição. O nosso mandato conseguiu aprovar a Lei 16.044 de 2016. É uma lei que é de autoria do nosso mandato, mas ela foi escrita a muitas mãos de mulheres feministas, que nesse debate, de retirar o debate de gênero das nossas instituições, ao contrário, o Estado do Ceará determina que na semana em que se comemora a Lei Maria da Penha, as escolas do Estado do Ceará, a rede pública do Estado do Ceará, incorpore nas suas atividades educacionais para a equidade de gênero. A equidade de gênero. É muito importante afirmar a equidade de gênero. Que, quando muitas vezes homens e mulheres são educados para a apartação, para a submissão, para relações assimétricas, de poder violento, relações de masculinidade tóxica, que silenciam, oprimem, amedrontam, segredam o feminino, nós temos que entender que isso não é natural, não está inscrito no DNA humano. Isso foi ensinado e aprendido. Por isso eu peço a tolerância de Vossa Excelência, por gentileza, pela grandeza do tema, e até porque gostaria de ouvir os apartes. Quero dizer que a nossa lei, e aqui eu faço um desafio à Secretaria de Educação do Estado do Ceará, que cumpra a Lei 16.044 de 2016, que é a lei da Semana Maria da Penha nas escolas. Educar os nossos meninos e meninas para uma vida sem violência, para uma vida não violentada, para a equidade de gênero, para o respeito mútuo à condição feminina.
E antes de finalizar, eu gostaria, obviamente, de ouvir a parte da deputada Silvana, e, na sequência, eu concluo o meu pronunciamento. Meu amigo querido, deputado Renato Rosendo, meu à parte visa agradecer, em nome das mulheres desse Estado, desse Parlamento e desse Estado, o grande ser humano que é o deputado Renato Rosendo aqui ao nosso lado. Vossa Excelência, deputado Renato Rosendo. E olha, eu não digo isso para todo mundo, não. Até soltar meu cabelo para ficar mais mulher, mais grata. Quero dizer para Vossa Excelência que o seu mandato, o seu perfil, eu quero dizer publicamente, mais uma vez, que por mais de uma vez me senti abraçada, me senti acolhida pelo carinho, o abraço que Vossa Excelência nos dá, o abraço que Vossa Excelência, o socorro que Vossa Excelência trouxe para mim uma vez. Eu digo que tem um livro das crônicas, pois Vossa Excelência está por mais de uma vez no meu livro das crônicas de forma muito positiva, quando em uma comissão eu tentava me pronunciar e não conseguia falar, Vossa Excelência bradou e disse: eu vou lhe defender. A senhora está sofrendo machismo nessa comissão e a senhora vai falar, sim, no que depender de mim, a senhora vai falar. Então, esse é o momento propício para eu dizer isso nesse Dia da Mulher, que as mulheres têm o direito à vez e voz. Penso muito diferente de Vossa Excelência a respeito de mulheres, a respeito de feminismo, serei a próxima oradora, mas, com certeza, temos visões de chegar ao objetivo diferente. Mas tenho certeza que, no mandato do deputado Renato Rosendo, essas mulheres desse parlamento se sentem, sim, muito bem acolhidas e muito bem representadas. Muito obrigada, em nome de todas as mulheres do Estado do Ceará, deputado Renato Rosendo. Eu, pessoalmente, oro por sua vida todo dia e já botei a minha igreja para orar todo dia. Eu ainda vou ver Vossa Excelência sendo um grande pregador do Evangelho. Isso aí eu tenho certeza que não morro sem ver. Muito obrigada, meu querido deputado Renato Rosendo. Eu que agradeço. Saudar também a deputada Augusta, deputada, né, estávamos aqui agora falando do 8 de março, a deputada também é procuradora aqui da casa. Mas eu queria finalizar, mais uma vez pedindo a tolerância de Vossa Excelência, presidente, dizendo que a data de hoje é uma data para lembrarmos... Se a presidência concede mais 3 minutos, deputado. Ok, muito grato pela grandeza do tema. É uma data em que as mulheres se insurgem no Brasil inteiro contra o machismo e o patriarcado, mas elas têm uma agenda muito precisa. A agenda contra a violência que vitimou Stephanie, Ingrid, a violência que vitima mulheres trans como Dandara, a violência que vitimou Marielle, que calou Marielle, mas Marielle era semente e hoje brota não só nos parlamentos, mas fora dele, nas várias periferias urbanas deste país, como várias outras jovens Marielles. Hoje é um dia de ocuparmos as ruas para dizermos que a reforma previdenciária proposta por este governo misógino e machista é uma proposta particularmente ruim às mulheres. Você que me ouve agora, que é professora da rede de educação básica, na faixa de 45 anos de idade, por exemplo, beirando os 25 anos de magistério, você sabe que você vai ser tungada no seu direito previdenciário por este governo. Você que é trabalhadora rural, camponesa, que com muito labor e muita luta mantém a sua condição de trabalhadora rural, você sabe que você vai ser prejudicada por esta reforma da Previdência. Portanto, a mulher que é idosa, que poderia ter acesso ao benefício da prestação continuada já aos 65 anos, de um salário mínimo, sabe que será prejudicada por esta reforma da Previdência. As mulheres ocuparão as ruas hoje no Brasil contra a violência, o patriarcado, o machismo, mas pelos seus direitos sexuais e reprodutivos, pelos seus direitos sociais, pelos seus direitos previdenciários, pelos seus direitos a uma vida digna. Deputada, li certa vez, não sei onde, que o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. Essa talvez seja a melhor e mais profunda definição. Um feminismo que é, na América Latina, decolonial, interseccional,
porque ele nos fala de raça, de gênero, de classe social, de América Latina, porque nós somos uma sociedade afro-ameríndia. Termino, portanto, deputado, mais uma vez, conclamando a luta das mulheres por uma vida sem qualquer violência, discriminação e opressão, pelo exercício da sua forma de ser e de estar emancipada e livre no mundo, livre, sobretudo, de toda masculinidade tóxica. Mas eu queria terminar fazendo um apelo e uma confissão. É muito difícil a homens, mesmo aqueles que compõem o extrato mais crítico da sociedade política que nós somos, o processo de desconstrução do machismo em si mesmos. Portanto, eu queria fazer um apelo aos homens. É muito pesado que a luta pela igualdade de gênero, pela equidade, ela seja uma luta exclusivamente das mulheres. Nós não podemos pensar que uma nova civilização será uma civilização nascida e parida e educada exclusivamente a partir da luta das mulheres. É absolutamente imprescindível que os homens deem a sua contribuição, eles próprios, combatendo a masculinidade tóxica, o machismo, as várias formas de silenciamento. É preciso uma autocrítica profunda. Portanto, eu queria agradecer às mulheres que, ao longo da minha vida, me permitiram, dentre outras coisas, ver a masculinidade tóxica em mim mesmo e aprender a exercitar uma masculinidade que seja, ela também, mais própria, livre e emancipada. Porque uma sociedade, para além do patriarcado e do machismo, será uma sociedade melhor para homens e mulheres, porque será uma sociedade de homens e mulheres livres e iguais, libertos de toda forma de violência. Queria agradecer por demais, por último, as companheiras que comigo fazem o nosso mandato, agradecer o setorial de mulheres Rosa Luxemburgo, do nosso partido, do PSOL, e dizer que estaremos juntos na Praça Murilo Borges, na Praça da Justiça Federal, reclamando, mais uma vez, justiça por Marielles, Dandaras, Stefanes e Ingrids. E termino com talvez um dos versos mais magistrais que a música contemporânea tenha nos dado, que foi o verso ganhador do Carnaval do Rio de Janeiro. Brasil, teu nome é Dandara, e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de junho. Quem foi de aço nos anos de chumbo? Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles e Malês. Obrigado.